Bom dia, pessoal. Passando para comentar então as questões do Kahoot, né, do questionário que eu passei na semana passada, do quiz, né? Então vamos discutir as questões aqui e eu vou falar questão por questão, né? E discutir os acertos e erros de vocês então, tá? Então a primeira pergunta era a densidade, massa volumétrica, né? É a propriedade. Eu não vou ler todas as alternativas para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Então, a alternativa correta seria a propriedade física, que se calcula dividindo a massa pelo volume. Infelizmente, a maioria colocou que era uma propriedade química que se calcula dividindo a massa pelo volume. Qual que foi o erro aí? Apesar de estudarmos a densidade em química, na verdade, ela é uma propriedade física da matéria, tá? Porque ela não mexe exatamente com as moléculas, com os átomos, em si apenas a massa e o volume, né? É uma relação matemática. Então, é uma propriedade física, ela não mexe com estrutura de partículas. Então, a gente não está falando de química, está falando de física, tá? Às vezes, vocês também podem, aliás, podem estudá-la também em física, tá? Mas é mais em química que a gente acaba visualizando mesmo. Mas é uma propriedade física. Então, correto seria a alternativa azul do questionário de vocês. Vamos para a segunda questão. A densidade pode medir-se em... Então, qual que é a unidade de medida de densidade? Se eu estou falando de massa e estou falando de volume, então eu vou ter uma unidade de massa, né, barra uma unidade de volume. Que unidades são essas? De acordo com as alternativas que nós tínhamos aqui, né, ou mais apropriada, seria gramas por centímetro cúbico, né? A maioria não respondeu essa questão, né, mas... das pessoas que responderam, a maioria acertou essa questão, tá? Então, realmente é gramas por centímetro cúbico. Não poderia ser as outras, porque em uma só tinha unidade de massa, a outra só tinha unidade de volume e a outra estava ao contrário, tá? Tava centímetro cúbico por grama, ou seja, volume por massa, tá? De acordo com a fórmula, seria, então, massa por volume, então, grama por centímetro cúbico. Terceira questão. A densidade do cobre é 8,9 grama por centímetro cúbico. Isso significa que... Então, o que significa, literalmente, dizer que a densidade do cobre é 8,9 gramas por centímetro cúbico? O correto seria dizer que 8,9 gramas de cobre ocupam um volume de 1 centímetro cúbico. Ou, né, se eu tenho 1 centímetro cúbico de cobre, ele tem 8,9 gramas, tá? A correta foi a que o pessoal realmente mais acertou, né? A maioria não respondeu também essa questão. Teve uma galera que respondeu que 8,9 gramas de cobre ocupa uma massa de 1 centímetro cúbico. Qual que foi o problema aí? Centímetro cúbico é volume e não massa, tá? Então, foi questão de não terminar de ler a questão, né? Ler a alternativa. Porque ela é exatamente idêntica à correta, porém, a correta seria dizer que ele ocupa o volume de 1 centímetro cúbico e não a massa de 1 centímetro cúbico, certo? Quarta questão. Para calcular a densidade de um sólido ou líquido, é necessário medir. Então, necessário medir o quê? A massa com uma balança, né? E o volume com uma proveta, tá? Essa a maioria também não respondeu, mas a segunda grande maioria acertou essa questão. Teve algumas pessoas que colocaram que medir-se a massa com uma balança e o volume com uma pipeta. Não é com pipeta. Pipeta é um instrumento que a gente utiliza para poder pegar um líquido. Parecido com um contador de gotas, é bem parecido, tá? E a proveta, né, é o que a gente utiliza no laboratório, que a gente já chegou a utilizar, né, que ela é graduada, tal, é utilizada para poder medir volumes. A gente já usou isso em sala de aula. Quinta questão. Para medir a massa do sólido, deve-se... Então, se eu tenho um sólido, tá? E eu quero medir a massa dele, o que eu tenho que fazer? Colocar o sólido no recipiente em cima da balança, certo? Se eu quero medir massa de um sólido, eu vou medir com uma balança. Então, o correto seria colocar o sólido no recipiente em cima da balança. Essa maioria acertou, né? Teve também uma grande porcentagem de pessoas que
não responderam, mas essa maioria, grande maioria, acertou essa questão. Sexta questão. O sólido coloca-se dentro da proveta com água para medir-se o seu volume. Então, se eu tenho esse sólido, eu quero medir o volume dele. Não tem como despejar o sólido em alguma coisa, porque ele é sólido, né? Então, eu vou colocar na proveta? Sim, mas eu vou colocar água primeiro, vou medir esse volume de água, vou colocar esse sólido lá dentro, vou medir novamente esse volume, porque ele vai aumentar, e aí eu subtraio para saber qual que é o volume exato do sólido, certo? Então, na pergunta, o sólido coloca-se dentro da proveta com água para medir seu volume? Era uma questão de verdadeiro ou falso. A certa era verdadeiro, certo? A maioria também não respondeu essa questão, mas a segunda grande maioria acertou a questão. Sétima questão. Para medir o volume do sólido, deve-se olhar na direção da parte inferior da curvatura da água. Então, estou com uma proveta, quero medir esse sólido. Como que eu vou saber o volume, né? Vou olhar na parte inferior da curva que forma na água ali, certo? Então, do limite onde ela tem onde ela vai. Essa, infelizmente, a maioria colocou para olhar na direção da parte superior da curvatura da água, tá? O próprio desenho estava indicando que era na parte inferior, tá? Era realmente olhar o desenho ali. Então, a grande maioria não acertou essa questão, somente uma pessoa acertou, na verdade, tá? Mas é olhar na parte inferior, na parte de baixo, tá? Que a de cima vai dar erro. Oitava questão. O volume do sólido é igual, então o correto seria igual ao volume de água que sobe na proveta. Então, se eu tinha 10, vamos supor, se eu tinha 10 centímetros, 10 ml de água na proveta, coloquei um sólido lá e aí a água nessa proveta foi para 12 ml. Qual vai ser o volume do sólido? 12 menos 10? 2. Então, 2 ml, né? Ou, no caso, 2 centímetros cúbicos, né? Porque não tem como ser em ml, porque não é líquido, correto? Essa questão, a grande maioria não respondeu, mas a segunda grande maioria acertou essa questão. Alguns colocaram que ao volume final de água. Não é exatamente o volume final. Porque o volume final, por exemplo, nesse caso seria 12, nesse meu exemplo. E aí o sólido teria 12 centímetros cúbicos? Não, né? Porque já tinha 10 ml de água ali dentro. Então, é a diferença entre os dois. Então, é igual ao volume de água que sobe na proveta, que vai ter a mais além do que eu tinha anteriormente. Nona questão. Volume do sólido é igual ao volume final menos inicial, que eu acabei de falar, né? Essa questão, a maioria também não respondeu, mas a segunda grande maioria acertou. Alguns colocaram que era o volume final mais volume inicial. Aí tem a questão, né, se é uma relação, então vai ser menos, né? Volume final menos, eu vou subtrair do inicial e não vou somar, certo? A questão aí de matemática. 10ª questão. Volume do sólido é igual. E aí nós tínhamos uma imagem, né? 30 centímetros era o meu volume inicial, né? 36 centímetros o meu volume final, certo? Então, para saber o volume desse sólido, eu teria que fazer 36 menos 30, que daria 6 centímetros cúbicos. Então, a alternativa correta seria a amarelinha. Essa questão a maioria também não respondeu, mas a segunda grande maioria acertou essa questão. Alguns fizeram ao contrário, né? 30 menos 36. E aí acabou saindo 6 centímetros cúbicos, mas seria negativo, né? Quando não existe volume negativo, então essa alternativa não está correta, certo? Seria final, 36 menos 30. 11ª questão. A densidade de um líquido pode determinar-se com... Então, qual é o instrumento utilizado para determinar a densidade de um líquido? Termômetro, densímetro, densômetro ou densidadímetro? Densímetro, né, gente?
Até difícil de falar outros nomes aqui, mas é o densímetro, tá? A maioria não respondeu essa questão, mas a segunda grande maioria acertou. Alguns colocou o densômetro, né? Como estou falando de densidade, né? Então, automaticamente densímetro. Se fosse densodade, aí seria densômetro, né? 12ª questão. Um sólido ou um líquido flutuam num líquido. Opa! Se forem, então, um sólido ou um líquido flutuar num líquido se eles forem menos densos que o líquido, né? A grande maioria também não responde essa questão, mas a segunda grande maioria acertou. Alguns colocaram que ele seria mais densos que o líquido. Se algo é mais denso, é mais pesado. O que é mais pesado, ele afunda. O que é mais leve, ele flutua, certo? Então, o correto seria menos densos que o líquido. 13ª questão. Materiais diferentes têm densidades diferentes, tá? Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro, né? A densidade das substâncias diferem com relação aos seus materiais, tá? Então, a sua composição. Tá? A grande maioria não responde essa questão, mas a segunda grande maioria acertou também. 14ª. A densidade permite identificar as substâncias presentes em amostras desconhecidas. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro, certo? Então, se eu não tenho a identificação de uma substância, eu consigo, pela densidade, né, calcular a densidade, aliás, e conseguir identificar as substâncias posteriormente, certo? A grande maioria não respondeu, mas a segunda grande maioria acertou essa questão. 15ª. A densidade permite saber se o material é puro. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Se o material for puro, ela vai ter uma densidade fixa, certo? Se o material não é puro, é uma mistura, por exemplo, a densidade varia entre um valor. Então, por exemplo, a densidade da água pura é 1 grama por centímetro cúbico. Se é uma água com sal, por exemplo, ela pode variar entre 1 e 2 centímetros cúbicos, por exemplo, tá? Então, quando tem uma variação, eu tô falando de uma mistura, não é uma substância pura. Essa grande maioria não respondeu, mas a segunda grande maioria acertou também. 16ª. Quando uma substância está misturada com outras, a sua densidade é diferente. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É a mesma coisa em relação à última questão, né? Nem tem muito o que comentar. Quando a gente está misturando, vai ter densidades diferentes uma das outras. A grande maioria não respondeu, mas a segunda grande maioria acertou. 17ª. Um anel de ouro com massa de 4,5 gramas e volume de 0,4 centímetros cúbicos será de ouro puro, né? Então, a densidade do ouro é mais ou menos 19,3, certo? Se eu fizer o cálculo dessa conta de densidade, eu vou ter um valor diferente desse do ouro puro, tá? Então, esse anel de ouro não é de ouro puro, tá? A alternativa correta seria não. A maioria não responde essa questão, mas a segunda grande maioria acertou, tá? Última questão. A densidade do anel de ouro é 11,2 gramas por centímetro cúbico e a densidade do ouro é 19,3 gramas por centímetro cúbico. Assim, então qual que é a afirmação, né? O anel é feito só de ouro? Não. O anel não é feito só de ouro? Sim. O anel é feito de prata? Não. O anel é feito de ouro e de outros metais? Sim. Então, eram duas alternativas corretas, né? O anel não é feito só de ouro e o anel é feito de ouro e de outros metais, né? É praticamente a mesma resposta. Alguns acertaram, né? A grande maioria também não respondeu, mas a segunda grande maioria acertou as questões. Bom, foram essas as 18 questões, né? Não tem mais nenhuma. Então, essa é a devolutiva, né, de vocês com relação ao quiz. E aí eu gostaria que vocês colocassem para mim nos comentários dessa devolutiva o que vocês acharam do quiz, se foi interessante, se foi bacana, se vocês querem
Se vocês querem ver mais, ter mais quizzes para participar, que aí a partir do que vocês me derem, né, eu vou montando, né, as atividades, as aulas para vocês, tudo bem? Parabéns para quem participou, independente do resultado, tá? Eu vou colocar para vocês depois a pontuação de vocês bonitinho. Independente do resultado, parabéns para todo mundo. Muito obrigada também pela participação, né? Eu vou colocar depois direitinho a pontuação de vocês, né? E aí vou converter isso em nota também e coloco a notinha para vocês, tá? Para quem não se identificou, né, com o seu nome, né? Que é o nickname que ele pergunta, gente, era a forma de eu conseguir saber de vocês quem era que estava respondendo. Quem não se identificou, depois, por favor, me procura e identifique para mim poder saber quem é você que respondeu, certo? Beijo!